Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer participar dessas discussões, ainda mais no final de dia bonito como esse, sexta-feira extraordinária em Curitiba. Antes de começar, eu gostaria de chamar para compor a mesa o promotor de justiça, o Donésio, parece que está aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Bom, a ideia por trás disso tudo é tão importante quanto o resultado que nós venhamos a alcançar com a revisão do plano diretor e a maneira como ele é construído. Para isso, por determinação do prefeito Gustavo Fruit, nós temos nos procurado criar um ambiente para que nós possamos discutir essa revisão de uma maneira muito aberta, muito transparente e muito múltipla. Nós vamos ver ali na frente que esse é o início de uma etapa que vai levar o ano inteiro. Eu queria deixar bastante claro que a administração pública municipal, o PUC, nós não temos nada pré-estabelecido nessa discussão. O que nós temos tão somente são os 48 anos de experiência em lidar com o planejamento urbano da cidade. Para isso, nossos técnicos estão à disposição para nós construirmos essa revisão do plano diretor juntos. O que nós vamos ver hoje vai ser o início dessa discussão. Eu quero mostrar para vocês um pouco o que vem a ser o plano diretor. Para tal, nós começamos há algumas semanas atrás algumas oficinas de capacitação para que as pessoas possam conhecer melhor o que vem a ser o plano diretor. Ninguém é obrigado a saber o que é o plano diretor. Existem organizações que já estão mais afeitas a isso, de sorte que nós começamos com esse espírito aberto para que nós possamos chegar ao melhor resultado. E o prefeito Gustavo Fruit escolheu fazer um lançamento simbólico desse plano diretor, lançando na escola João 23 um projeto que nasceu em parceria do IPUC com a Secretaria Municipal de Educação, que chama Urbanista Mirim. A ideia é fazer com que as crianças que vão receber esse legado todo possam participar dessa discussão, possam conversar com seus pais, com seus coleguinhas, com seus amigos, com seus professores, e ajudem a construir essa cidade. A isso se soma um projeto da Secretaria de Educação, que chama-se o Jornalista Mirim também. Nós queremos que seja uma caixa de reverberação, não só de nós adultos, mas principalmente das crianças, que vão ser as herdeiras de tudo aquilo que a gente decidir a partir de hoje. Eu vejo nelas os grandes mandatários do nosso futuro. Então, nada melhor do que eles começarem a discutir com as suas perspectivas essa cidade que a gente tanto gosta. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que o que está sendo discutido aqui não é um plano novo, é simplesmente um plano que vem sendo já monitorado, gerenciado, acalentado desde 1965. É importante dizer que ele nasceu de um concurso público. Foi muito interessante o que aconteceu naquela ocasião, na metade dos anos 60, quando naquela ocasião o prefeito ele decidiu que a melhor maneira de se discutir a cidade de Curitiba era abrir a possibilidade de concurso. Isso aconteceu, uma empresa chamada Serete foi a vencedora. Nela trabalhou um dos grandes urbanistas brasileiros, que recentemente faleceu, o Jorge Wilhelm. E aí começou a grande caminhada do plano diretor do Curitiba. A base dele, o sistema primário, a linearização
do centro da cidade. Isso tudo as pessoas já conhecem bastante. E ela teve como o ser humano a medida de todas as coisas. A ideia naquela ocasião, vocês têm a ideia do impacto disso? Naqueles anos 60, o sinônimo e o modelo de progresso era Brasília. E nós caminhamos no outro caminho. Nós começamos a falar de luz de pedestre, nós começamos a falar de preservação do meio ambiente, nós começamos a falar de transporte público. Então, o modelo nacional de planejamento urbano que foi Brasília, em Curitiba, ele funcionou diferente. Isso está mostrando o quão avançado tudo isso foi naquela ocasião. Então, e para que isso não sofresse solução de continuidade, foi criada, na ocasião, uma assessoria de pesquisa e planejamento urbano, que depois foi transformada no IPUC, para ser uma espécie de guardião das ideias do planejamento urbano. O que a gente está fazendo hoje é uma etapa desses 48 anos de andada. A ideia é que nós, em todas as contribuições que nós venhamos a receber, nós possamos processá-las e voltarmos a discuti-las também. Mas acho que o importante que a gente está buscando é a otimização da cidade. Ela possa ser mais justa para todos, a gente possa ser mais coerente com relação ao tratamento com o nosso meio ambiente, que a gente possa proporcionar um espaço urbano com dignidade das pessoas que aqui moram, que a gente possa enfrentar de uma maneira melhor as questões que se apresentam com segurança, com a mobilidade urbana, com a habitação. É isso tudo que está em jogo. O prefeito Gustavo Fruit sempre tem nos trazido esses 3 pontos como os pontos principais de sua administração. A ideia de transformar Curitiba numa cidade do mais é tão somente a busca de uma cidade mais urbanizada, de uma cidade mais inovadora, de uma cidade mais participativa. É esse o nosso norte que está fazendo com que a gente se dedique à cidade de Curitiba. A revisão do plano diretor, ela vem acompanhada de algumas outras questões. Nós discutimos recentemente na conferência da cidade de Curitiba, no ano passado, a cidade que queremos. Nós pretendemos também, no ano que vem, discutir algumas questões que possam nos fazer refletir sobre os próximos 50 anos. O plano diretor, normalmente, ele tem uma abrangência de 10 anos, 15 anos. Nós também queremos discutir um pouquinho além disso. Questões como mudanças climáticas, como energia, como água, como abastecimento alimentar, conforto ambiental urbano, são questões que a gente tem que conversar muito seriamente. A nossa ideia é que nós possamos levar uma série de discussões para que, ao final do ano de 2014, o prefeito encaminhe à Câmara de Vereadores a mensagem do plano diretor, para que aí ela, na Casa do Povo, ela possa também sofrer algum tipo de discussão, para que ela seja eventualmente sancionada no primeiro semestre de 2015. Esse plano diretor, ele também dá lugar àquilo que a gente chama de planos setoriais e planos regionais. Quando nós estamos discutindo o plano diretor, nós já estamos, de uma certa forma, começando a discussão dos planos setoriais também. Haja vista que questões como mobilidade, transporte, habitação, meio ambiente, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que fazem parte da discussão do hoje do plano diretor, vão ser melhor discutidas. Os partícipes dessa construção coletiva, e aí eu acho que é importante a gente dizer que
muito bom a gente sonhar sonhos coletivos e realizar esses sonhos coletivos. O resultado é muito melhor e melhor para todos nós. Então, um dos partícipes dessa construção é a Prefeitura de Curitiba, com seus vários órgãos, com seus vários conselhos setoriais, aí, por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, tantos conselhos. Além disso, nós temos no âmbito do Consitivo, do Conselho de Cidades, as discussões com os vários segmentos. Lá nós temos uma experiência que foi aumentada no começo da administração do prefeito Gustavo Frutti. Nós elevamos de 16 para 32 o número de membros do Consitivo. É importante aqui fazer uma comparação. O Conselho Nacional, me parece que agora está com 84, mas lá atrás ele tinha 78, então vocês vejam a proporcionalidade de 32 membros por uma população de aproximadamente 1.800.000 pessoas e de 84 com o Brasil de quase 200 milhões. Então, no âmbito do Consitivo e suas câmaras temáticas, ontem houve a reunião do Consitivo e lá dentro as discussões do plano diretor também vão acontecer. A isso se soma as discussões que acontecerão também no âmbito da sociedade civil. E aí o público se coloca à disposição para ajudar nessa discussão aquilo que nós pudermos. Por exemplo, com oficinas de capacitação, com discussões para esclarecimento de várias questões. Nós temos aí entidades como o Conselho de Arquitetos Urbanistas, o CREA, o Instituto de Engenharia, o SECOV, os Conselhos do Meio Ambiente, enfim, um sem número de entidades e organizações que, querendo discutir isso, vão encontrar no IPUC, na Prefeitura, parceiros para essa discussão. Além disso, com a própria comunidade. Quando nós começamos com essas oficinas de capacitação, nós queremos atingir não somente aquelas organizações que já discutem isso e têm no seu bojo a sua principal discussão, mas nós queremos que o indivíduo mais simples, a pessoa que tem uma questão, possa entender o que significa o plano diretor e de que maneira ela possa participar disso tudo de uma maneira positiva. Nós queremos aqui construir com isso uma agenda positiva para que nós cheguemos ao final disso tudo com uma espécie de celebração da discussão do plano. Além disso, a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é fundamental nessa discussão, principalmente porque numa cidade ela se rege por vários poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Ela fará audiências públicas, ela fará consultas públicas, ela discutirá dentro de suas comissões, principalmente a Comissão de Urbanismo, a Comissão do Meio Ambiente, o plano diretor e a sua revisão. E além disso, tão importante quanto, nós sabemos que a cidade de Curitiba, ela não é uma ilha. Ela já foi no passado tratada como uma ilha, mas agora nós queremos que isso seja feito de forma diferente. Nós queremos conversar com os municípios da região metropolitana. Existem aqueles municípios que têm as suas revisões dos seus planos diretores andando. Nós tivemos recentemente em Araucária, lá já aconteceu a primeira audiência pública da revisão do plano diretor. Então, nós não podemos falar do plano diretor de Curitiba sem nós falarmos dos municípios da região metropolitana. Então, aí também são alguns dos partícipes dessa construção conjunta. E tudo isso nós vamos interligar num portal web, que deve ser terminado aí no dia 12, até o dia 12 de abril, e toda a história das discussões, tudo o que está acontecendo, vai ser disponibilizado para a sociedade. Essa reunião, ela está sendo gravada, ela está sendo anotada, existe uma ata notarial que faz parte desse nosso processo. As outras
audiências públicas também terão esse mesmo tipo de tratamento. Nós queremos colocar todas as informações, todos os questionamentos, todas as contribuições dentro desse portal, para que nós possamos interagir com a sociedade da melhor maneira possível. Nós estamos criando aí canais de comunicação os mais diversos para que isso possa acontecer. Basicamente, o plano diretor é um instrumento básico que orienta as políticas de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. É um conjunto de regras orientadoras e ele tem algumas legislações federais e municipais que tomam conta dele. A primeira delas diz respeito à nossa Constituição Federal. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, ele vai ser disponibilizado a partir de segunda-feira no site do IPUC. Então, vocês vão poder, todos esses artigos, eles vão poder ser lidos com bastante calma no site do IPUC, no site da Prefeitura, enfim. Então, nós temos, por obrigação, a discussão do plano diretor no âmbito do governo federal. Dentro do Estatuto das Cidades, o plano diretor de Curitiba foi discutido em 2004 para que ele pudesse se relacionar com o Estatuto das Cidades. Então, esse é um dos pontos importantes de serem levados em consideração. Além disso, a gente fala da lei de criação do IPUC, que também faz parte do bojo jurídico desse processo, a adequação do plano diretor de 2004, né? Tudo isso vocês podem achar no site do IPUC, no site da Prefeitura. Além disso, a lei orgânica do município, com seus vários e vários artigos, diz respeito à participação popular, a obras públicas, o próprio plano diretor e a função social da propriedade. O conteúdo desse plano diretor está especificado no seu artigo 148, né? A elaboração do plano, como é que ele se dá, né? Toda a proteção do meio ambiente, a conservação do patrimônio natural, a economia e funcionalidade de comunidades urbanas. Quer dizer, aí a gente tem na lei orgânica do município um arcabouço legal, informações de parcelamento do solo, enfim, e é competência do Poder Executivo desenvolver a política urbana, coordenando, entre outros fatores, as ações de elaboração e revisão do plano diretor municipal, de forma compartilhada, encaminhando ao final o respectivo projeto de lei. Então, a gente tem aí um ano de muitas discussões a respeito disso tudo. Alguns dos itens que fazem parte dessa discussão diz respeito, por exemplo, à estrutura urbana. E aí, quando a gente fala de estrutura urbana, um exemplo é o sistema trinário de Curitiba, que estrutura a cidade de diversas formas. Outros são instrumentos de política urbana. Como é que isso vai acontecer? Além disso, temos todas as questões ligadas ao meio ambiente, a política de preservação ambiental dos rios, a conservação das mais diversas áreas. Como é que a gente vai levar adiante tudo isso que se conquistou e o que a gente tem que conquistar mais? Na questão cultural, toda a política de preservação do nosso patrimônio cultural, material e imaterial, tudo ligado à mobilidade e ao transporte. Nós estamos agora frente a um novo desafio, que é a construção do metrô de Curitiba. Ele certamente causará um impacto bastante grande na cidade de Curitiba. Então, como é que ele se compatibiliza com o plano diretor? Habitação, né? Todas
questões ligadas à regularização fundiária, captação de interesse social, como é que vai se dar, onde é que nós vamos achar espaços para as pessoas poderem morar com mais dignidade, enfim. Segurança e defesa social, isso, como é que a gente pode andar numa cidade, de que maneira aí o planejamento urbano também pode nos ajudar a que a sensação de segurança melhore, de que maneira, por exemplo, um plano estratégico de iluminação pode ajudar a concorrer com a segurança. As questões ligadas à defesa social, a gente sofre em alguns lugares da cidade com as enchentes, então aí existe todo um trabalho feito pela Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obra, para que nós possamos atacar de uma maneira definitiva as causas e os efeitos disso tudo. Desenvolvimento social, todos os programas, tanto da saúde, com seus equipamentos urbanos, os equipamentos de educação, de lazer, da Fundação de Ação Social, enfim. O desenvolvimento econômico, o que a gente vai, como é que nós vamos gerar riqueza para fazer frente às nossas próprias demandas, para que nós não possamos sempre estar pedindo para algum governo que nos auxilie nisso, naquilo. Como é que a gente pode ser sustentável nisso daqui também? Para isso existem várias oportunidades que aparecem. Nós temos discutido muito no âmbito da Agência Curitiba e outras entidades, como é que a economia criativa, como é que a economia verde faz parte disso tudo. Os modelos anteriores, a cidade industrial que foi criada com uma finalidade lá nos anos 70, como é que isso se dá hoje? De que maneira que nós vamos enfrentar questões do desenvolvimento econômico nos dias de hoje? Além disso, os sistemas de planejamento urbano. Quer dizer, como é que se insere dentro disso tudo uma instituição como o IPUC, a Secretaria do Urbanismo, quer dizer, todo o cabedal de funcionamento de uma prefeitura para fazer isso tudo acontecer. E, sobretudo, a gestão democrática. Isso que nós estamos, que já virou uma marca da legislação do prefeito Gustavo Fruit, que começou com o seu pai lá atrás. As audiências públicas começaram efetivamente aqui em Curitiba, depois elas foram adotadas pelo Estatuto da Cidade. Ocorreu num momento bastante fatídico do estado do Paraná, quando houve aquelas grandes enchentes na década de 80 do Rio Iguaçu, enfim. E eu me lembro de uma audiência que foi feita, um grande encontro que foi feito no ginásio do Tarumã, onde as várias associações de moradores da cidade se juntaram para discutir a cidade, discutir seus problemas. Isso quando existia um governo forte, um governo militar. Curitiba estava dando suas mostras da escolha que estava fazendo. Então, aí nós temos o 156, que depois foi aprimorado, está sendo aprimorado. Nós temos as várias consultas públicas. Quer dizer, hoje a gente não faz nada sem muito diálogo. Eu acho que uma cidade que quer ser efetivamente democrática, ela tem que praticar o diálogo e lidar com os contraditórios, enfim. Diretor, por que o plano diretor é importante? Porque ele traz princípios, diretrizes e regulamento que norteiam a construção de vários níveis de planejamento. E esses níveis de planejamento são o plano diretor, os planos setoriais, o plano de governo, os planos estratégicos. Nós estamos discutindo, o prefeito Gustavo Fruit lançou recentemente um plano estratégico de calçadas, que é a nossa vontade de querer resolver um problema que vem há muitos e muitos anos afligindo a sociedade curitibana, que é o seu direito de ir e vir com sossego. E aí, esse plano serve como norte. E, a partir dele,
as discussões vão acontecer em torno dos mais diferentes lugares, de que forma que nós vamos resolver essas questões. Isso tudo vai poder fazer parte do orçamento municipal. Quer dizer, a gente está começando uma caminhada. Lá atrás nós começamos com o plano cicloviário, agora nós estamos com o plano de calçadas, para que nós possamos ter aí um plano da multimodalidade bastante discutido entre nós. E aqui, só para esclarecer um pouquinho, para a gente ter uma ideia, a partir de segunda-feira vão começar as audiências públicas para nós discutirmos o orçamento anual. Então, ao elaborarmos e nós discutirmos o plano diretor, ele vai ter outros tipos de rebatimento. Ele vai passar pelos planos setoriais, como eu me referia há pouco tempo atrás, educação, transporte, meio ambiente, etc., por um plano de governo, que vai dar origem a um plano plurianual e, por sua vez, aos orçamentos anuais. Então, tudo isso está interligado. É importante que todo mundo saiba como tudo isso é feito. O plano diretor deve acompanhar e aperfeiçoar a dinâmica dos processos urbanos. Uma cidade é quase como uma casa. A nossa casa, ela nunca está pronta. A gente sempre tem demandas que vão sendo necessárias para que a gente possa viver melhor, aperfeiçoar melhor. A casa é igual a uma cidade. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando a cidade que a gente mora, né? Garantindo ações governamentais. Isso é muito importante, porque aí essa continuidade faz com que a gente possa ter os processos no começo, meio e fim. Tem que ser participativo em todas as suas etapas. A gente tem procurado praticar isso ao máximo. Ela tem que ter suas viabilidades técnicas, legais, sociais, ambientais, enfim. Ele tem várias fases. Existem fases de divulgação, e para isso a Secretaria de Comunicação Social, aliada a todos aqueles partícipes do plano diretor. Porque quando existe um pedaço que a Prefeitura tem que fazer dessa construção, mas ela, para ser efetiva, ela precisa da participação de todos nós. Então, tudo aquilo que a gente está disponibilizando, nós gostaríamos que fosse multiplicado para que pudesse ser discutido de uma maneira exaustiva em outros lugares, em outros momentos. A questão de capacitação e orientação, isso é muito importante. É muito importante a gente ter pessoas que consigam discutir um plano com mais conhecimento. E para isso é que nós estamos nos colocando à disposição para ajudar nessa construção. Coleta de contribuições, de informações, depois nós vamos ver um pouquinho adiante o que a gente pretende ver acontecendo ao longo desse ano. Elaboração do diagnóstico, a elaboração das propostas, a construção, a aprovação na Câmara de Vereadores e a promulgação da lei, para que depois esse plano diretor possa ser implementado e sofrer a sua avaliação e monitoramento, uma espécie de repensar contínuo do que vem a ser isso tudo. A cidade que queremos, começou essa discussão lá atrás, no Conselho, na Conferência das Cidades, e é isso que está no bojo de tudo. Qual é a cidade que a gente quer para nós? Qual é a cidade que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. E aqui, esse é o começo de algumas discussões. As oficinas de capacitação, como eu me referi, nós começamos no dia 17 de março e terminarão no dia 4 de abril. Elas acontecem em todas as regionais. Essa é a primeira e não será a última. Nós simplesmente tomamos a decisão de lançar uma oficina de capacitação para que, quando
nós viéssemos para uma audiência como essa, nós pudéssemos ter mais pessoas podendo discutir esse assunto. Depois acontecerão mais 18 audiências públicas. Todas essas audiências públicas acontecerão nas administrações regionais, mas nessas audiências públicas o que será discutido será toda a cidade. O fato de elas acontecerem é para que nós possamos descentralizar o processo e oportunizar essa discussão a um número maior de pessoas. Vai existir um momento em que nós discutiremos e receberemos contribuições. Essas contribuições serão trabalhadas e depois nós voltaremos a discutir propostas. Então, a gente tem aí vários momentos nessa construção coletiva. Além das audiências de revisão do plano diretor, nós contamos com as câmaras temáticas do Constitiva e seus desdobramentos. Existem lá os segmentos dos empresários, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da academia, das organizações não governamentais, enfim, que vão discutir também e multiplicar essa discussão. Além disso, com a Câmara de Vereadores, todas as audiências públicas vão ser publicizadas dentro da Câmara de Vereadores, através de suas câmaras, a Câmara do Urbanismo e do Meio Ambiente, oficinas que vão ser feitas, seminários que vão acontecer. Nós pretendemos trazer pessoas de vários conhecimentos para que nós possamos abrir essa discussão com todo mundo que for possível. Discussões e seminários dentro da própria sociedade organizada. Para isso, nós estamos abertos para escutar, para discutir, para propor. O portal da revisão do plano diretor, dizer, o mundo virtual faz parte do dia a dia da gente. É extremamente importante que nós nos utilizemos desse tipo de ferramenta para poder discutir cada vez mais, de uma maneira mais abrangente, tudo isso. E outros mecanismos. Por exemplo, esse do urbanista Mirim foi um dos pontos. Agora, eu acho importante, isso são algumas dos pontos levantados pela Prefeitura. Eu acho que é importante que a sociedade também, todos vocês, venham com sugestões, venham com ideias, para que a gente possa fazer esse processo muito mais rico. É isso que a gente está esperando ao apostarmos nessa forma de discussão. Aqui são os principais sites da Prefeitura que vão ter isso à disposição. A nossa ideia é que todas as instituições que o quiserem, e nós vamos procurar fazer com que isso aconteça de uma maneira muito sistêmica, tenham acesso a esse material e elas também, dentro dos seus sites, dos seus websites, possam disponibilizar esse material. A gente já viu que existem várias instituições aqui em Curitiba que se utilizam de materiais da Prefeitura, de materiais do IPUC, para informar seus membros, seus associados, seus simpatizantes, e é isso que a gente quer. Tudo isso que a gente produzir é para que ele possa ser reproduzido e possa fazer parte da discussão do todo mundo. Ao longo do ano passado, nós fizemos algumas ações. A primeira delas foi a conferência de Curitiba, a Quinta com Curitiba, onde nós discutimos a cidade que queremos, e aí foram criados vários subsídios para que esse ano nós possamos discutir o plano diretor. Nós começamos discutindo nas administrações regionais aquilo que a gente chamou de regional desejada, foram mais de 700 participações. Essa proposta disso que está acontecendo a partir de agora foi discutido com o prefeito no final do ano, com os secretários, e validado por ele. Ele lançou, como eu falei, nessa escola João 23, o projeto do urbanista Mirim, como um lançamento simbólico e criativo que venha dessa revisão do projeto
diretor, e depois essa primeira audiência pública, que a gente chama de audiência inaugural, e nós queremos, até o dia 12 de abril, estar com o nosso portal web à disposição de todo mundo. Aí, uma visão geral do que a gente está pensando. Ao longo desse ano, nós temos toda uma parte de lançamento, depois uma parte de diagnósticos e para receber contribuições, depois para nós elaborarmos propostas, para que ao final nós possamos fazer essa espécie de congraçamento e a gente possa colocar tudo junto, aquilo que foi discutido e ser levado à Câmara dos Vereadores. Um pouco mais essa discussão. Aqui a gente tem toda uma parte de divulgação, aqui nós temos as audiências públicas, as consultas públicas, então vocês vejam que isso se repete ao longo do ano. Durante todo o ano nós vamos estar com trabalhos técnicos à disposição, os técnicos do IPUC, os técnicos que também fazem parte da Câmara de Vereadores, e todos os quantos quiserem participar dessa construção coletiva. Nós teremos oficinas regionais, oficinas dos conselhos setoriais, oficinas por segmento, Consitiba, a interlocução metropolitana e os vários outros mecanismos de participação que forem surgindo ao longo dessa discussão. Para que nós possamos também, ao final disso, celebrando a proclamação, vamos dizer assim, do nosso plano, nós podemos nos debruçar de uma maneira mais pesada nos planos setoriais, nos planos regionais, naquela visão que a gente quer ter para os próximos 50 anos. E aí, uma espécie de desejo de que a gente poder ver tudo isso celebrado na 6ª Conferência de Curitiba. Então, essas são as informações iniciais que eu trago para vocês. Eu queria agora deixar a palavra em aberto para que nós possamos discutir isso que está acontecendo e receber de coração aberto as contribuições que vão vir dessa discussão. Nós estaremos aqui à disposição para responder tudo aquilo que for necessário. Para isso existe uma metodologia. Nós pedimos que as pessoas se inscrevessem, que fizessem suas perguntas por escrito, para que nós possamos também respondê-las. Então, aberta a palavra para aqueles que se inscreveram já. Muito obrigado, estamos à disposição.